paz do Senhor Jesus, estou aqui mais uma vez para iniciarmos esse trimestre com uma lição muito especial que vou apresentar aqui a vocês, a nossa lição de Jardim de Infância, que tem como tema geral Aprendendo a ser amigo de Deus. Essa lição ela traz diversas temáticas e subtemas, voltado para o cuidado de Deus com o seu povo e a amizade dele, que é tão importante. Nessa lição também nós podemos destacar os objetivos principais, que são compreender que podemos passar por momentos difíceis, mas não estamos sozinhos. Entender que o Papai do Céu sempre guarda e sempre protege os seus amigos. Então a temática, a palavra fundamental e a palavra-chave dessa lição é confiança, é proteção, é segurança e esperança de um Deus que é o nosso amigo fiel e que não nos abandona. A importância de destacar também nessa lição o cuidado com as nossas crianças. Nós vamos iniciar esse quarto trimestre recebendo, acolhendo, tratando bem as nossas crianças e preparando um ambiente muito aconchegante para que eles possam se sentir bem, para que eles possam também entender que nós estamos sim direcionando toda a atenção para elas neste início de trimestre com uma mensagem e com uma lição especial fundamentada na amizade de Deus para conosco. Nós temos aqui também uma série de versículos que podem ser lidos com as nossas crianças. Durante a semana, você pode configurar, confeccionar esses versículos em fichas, em produtos, em materiais que podem ser levados para casa e as crianças memorizarem também com seus pais e com suas famílias. Nós estamos também iniciando esse trimestre conhecendo mais ainda as histórias que se fundamentaram com a importância de esperar em Deus e confiar no Senhor. Essa primeira lição, ela traz a história que foi tratada lá no livro de Gênesis, que fala sobre Agar e seu filho Ismael. A importância também de saber que Ismael foi muito bem cuidado pelo Senhor. E Deus considerou a necessidade de Ismael e tratou-o como seu filho, tratou com cuidado, com zelo e com proteção. Eu tenho aqui na nossa revista a seção do material necessário para fazer alguns recursos que vocês podem elaborar na página 6 e também na página 7 e 8. Mas eu posso acrescentar mais outro material, ou configurar, ou confeccionar? Sim, você pode adicionar outros materiais, outros recursos que tenham significado com a lição que vai ser tratada nesse primeiro trimestre, a lição de número 1. Então, o comentarista sugere que você pode sim adicionar, fazer com que esses recursos sejam apresentados às nossas crianças e, a partir desses recursos, fazer a contação da história bíblica que está no livro de Gênesis, tratando da vida de Agar e da vida de Ismael. Então, o que é tão importante nessa história? A importância de saber que a saída de Agar, a saída de Ismael de perto de Abraão, ela teve um objetivo. Deus tratou com cuidado a situação que envolvia aquele contexto da história de Sara, da história de Abraão e da história de Agar. Então Agar, ela partiu para o deserto e Abraão a despediu com água e com alimento. Agar levou água para suprir a sua necessidade e a do seu filho enquanto estivesse no caminho. Porém, aconteceram situações que para ela pareciam impossíveis de serem resolvidas. Agar se viu numa situação onde a água havia acabado, o alimento havia acabado e ela precisava de algum suporte, de algum apoio para que o seu filho não morresse ali no deserto. E ela clamou. Há um momento em que ela coloca o seu filho próximo à árvore e ela sente que aquela necessidade está tão grande e se prostra perante o Senhor, clama ao Senhor para que o Senhor resolva aquela situação. Então nós levamos essa lição e aplicamos no nosso dia a dia. Quantas impossibilidades, quantas adversidades, quantas tempestades têm se levantado muitas vezes no dia a dia das nossas crianças e das nossas famílias.
mas nós precisamos tomar a vida de Agar como exemplo para nós e saber que só o Senhor pode responder às nossas orações. Ela se colocou diante de Deus, ela apresentou o coração a Deus, ela apresentou aquilo que ela mais amava, que estava diante dela, que era o seu filho, atravessando aquele momento de necessidade. E Deus enviou o seu anjo e acalmou o coração de Agar e disse para Agar que ela não se preocupasse, que ela esperasse nele, porque ele ia cuidar de Ismael, ia dar uma prosperidade a Ismael, ia dar uma geração a Ismael, ia dar um futuro para Ismael. Então, ouvir Deus falar para nós que Ele tem cuidado, que Ele tem zelado, que Ele tem feito o melhor para que nós tenhamos dentro de nós essa certeza, é o que há de mais confiável. Nós entendemos que Deus, Ele cuida do seu povo. Ele não deixa que o seu povo fique jogado, abandonado, né? Entregue a situações adversas e ele de longe olhando. Não, Deus, Ele chega perto. Deus está perto. A Bíblia diz: invocai ao Senhor enquanto está perto. Ele está perto. Invoca ao Senhor, busca ao Senhor. Apresenta às crianças essa necessidade de orar todos os dias, de fazer todos os dias de sua oração uma conversa com Deus, com o nosso amigo fiel, com aquele que não nos abandona e que não nos deixa sozinhos. Agar podia até pensar que estava sozinha, porque diante de uma situação daquela não havia ninguém no deserto. Mas Deus preparou um poço e Deus preparou água. E o mais importante era a água. Deus poderia gerar essa água de qualquer lugar. E Deus gerou, para que ela pudesse saciar a sua sede e saciar a sede do seu filho. Deus faz gerar. Deus faz gerar situações que nós nem pensamos para resolver as nossas causas. E as nossas crianças começam a entender isso porque elas já têm esse entendimento, elas já conseguem processar que a nossa fé em Deus, ela vai além de qualquer obstáculo. Nós precisamos ter a fé como firme fundamento e cremos que nós não estamos vendo a nossa vitória, mas nós vamos alcançar. E o que foi feito? Ela confiou no Senhor, Agar, ela saciou a sua sede juntamente com seu filho e a partir daquele momento um novo começo existiu para a vida de Agar. Uma nova caminhada. Ela passou a entender que o propósito de Deus estava acontecendo na sua vida e que Deus jamais iria abandonar. Então nunca pense que está sozinho. Nunca pense que o seu problema é maior do que o problema de qualquer outro. Quando pensamos nisso, nós vemos o cuidado de Deus com tantas pessoas, né, que estão ao nosso redor. E nós olhamos para os problemas e dizemos, realmente, esse problema aqui não é nada. Diante do problema que Agar atravessou, diante do problema que Jó atravessou, diante do problema que Elias atravessou, nós ainda não enfrentamos nada. Mas nós entendemos que ainda que chegamos a enfrentar tais situações parecidas com a de Agar, com a de Elias, com a de Jó e com tantos outros homens e mulheres de Deus, nós sabemos que o nosso Deus, Ele está com as suas mãos estendidas para abençoar e para nos socorrer, como disse o salmista. Eleva os meus olhos para os montes. E de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O salmista Davi disse isso com certeza, com convicção, porque ele havia experimentado desse socorro de Deus. E você, já experimentou do socorro de Deus? As crianças que estão em suas mãos já experimentaram do socorro de Deus? Então faça com que elas entendam esse objetivo, que elas compreendam que todos os dias nós podemos ter Deus como nosso amigo, Deus como nosso companheiro, Deus como nosso protetor e Deus como aquele que nos garante a vida e a vida abundante. Então, o cuidado de Deus para com a sua vida, com a minha vida e com a vida das nossas crianças tem que ser destacado a cada dia e ensinado através da palavra de Deus. Então, para nós finalizarmos, o versículo fundamental de memorização está no Salmo 121, versículo 7, que diz assim: o Senhor guardará você de todo perigo, Ele protegerá a sua vida. Está escrito em Salmo 121, versículo 7, e as nossas crianças podem alternar essa memorização, eles podem cantar a memorização, eles podem preencher o texto lacunado, eles podem esconder as palavras que há no versículo e depois montar todo o versículo e deixar exposto na sala. Porque ao final do trimestre,
Você pode revisar todos os textos de memorização e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que te dá esperança? O que me dá esperança é ouvir que o Senhor me guardará de todo perigo e que protegerá a minha vida e a sua vida. Que Deus te abençoe, professor, que Deus te encha do seu Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Que o Senhor te use e que o Senhor te capacite cada vez mais e te faça prosperar nessa missão que o Senhor colocou em tuas mãos. Parabenizando a todos os professores que vão estar nesse mês de outubro dando as nossas aulas, o mês do professor, e parabenizando a vocês, guerreiros e guerreiras, que por mais dificuldades que enfrentem, vocês estão lá, estão amando a obra e estão servindo, como diz em João 12, capítulo 12, versículo 26, aquele que me servir, meu Pai o honrará. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.